Isso. Então a gente está iniciando a nossa primeira prática da nossa jornada aliviando os ombros e o pescoço. Essa prática vai ser deitada de costas no chão. Você precisa só de ter um espaço aí de chão para você deitar. Pode usar um tapete de yoga, um EVA. Se hoje, agora, você não tiver disponibilidade de deitar no chão, aí você deita numa cama, de preferência com um colchão mais firme. Isso, e deitado no chão agora, leva sua atenção para você. Como é que você pode ir chamando a sua atenção para suas sensações? Percebe o que acontece aí? Aonde a sua atenção está? Então, por exemplo, você pode levar sua atenção para sentir o contato com o chão, contato das suas costas com o chão, contato do seu quadril com o chão. Entre o contato das costas com o chão e o contato do quadril, percebe ali a região da lombar, acima da cintura. Como é que você sente essa região? Você sente que tem um espaço entre a tua lombar e o chão? Se você reconhecer aí o contato do quadril, a sua lombar, aí você sobe e percebe que em algum momento as costas começam a tocar o chão. Percebe se você sente mais pressão, mais contato do lado direito ou do lado esquerdo. E aí você tem um pouco mais acima e atrás dos ombros, as suas escápulas, esses ossos aí que você viu no João, nesse vídeo que eu mostrei. Como é que você sente as suas escápulas agora? É diferente a sensação do lado direito, atrás do ombro, do lado esquerdo? Tem um lado que você sente talvez mais pesado, talvez mais. Você sente mais o osso de um lado, mais pontudo. Você pode observar a sensação do seu ombro, de um lado, do outro, e sentir a distância que você sente aí em relação ao chão. Qual que é a distância do teu ombro direito para o chão, do teu ombro esquerdo para o chão? Percebe se é diferente um lado do outro? E é interessante, né, que nessa prática tem muito convite para você sentir diferenças, distinguir diferenças. Isso é uma habilidade do seu sistema nervoso, de percepção. E a gente vai afinando essa percepção. Mas pode ser que, às vezes, quando você sente uma diferença, venha pensamentos de querer corrigir, de tentar encontrar um lado tá certo, o outro tá errado, querer corrigir, querer explicar, querer julgar. Deixa tudo isso de lado, deixa passar esses pensamentos e fica com a sensação. Se você sente que está diferente, está ótimo. Você está entrando em contato, criando intimidade com você agora. E aí você pode observar a sensação da distância do teu ombro direito em relação à tua orelha direita e do teu ombro esquerdo em relação à tua orelha esquerda. E percebe se é diferente um lado do outro. Se tem um lado que você sente
A distância é maior. Se você imaginar que essa distância entre o ombro e a orelha é feita por um elástico, pode sentir na sensação, talvez, esse elástico de um lado pode estar mais esticado, do outro lado mais frouxo. Como é que você sente? E aí experimenta rolar a tua cabeça devagar para a direita, volta e depois rola para a esquerda e vai até onde for confortável. Muito importante nessa prática é você ter essa gentileza com você e fazer até onde for confortável. Você não vai até o seu limite. Quando você sente que precisa forçar mais para continuar rolando a cabeça, você para, volta e faz bem devagar. Essa prática é nesse pequeno e quando você faz num tempo que você pode sentir o movimento, sentir ali atrás da cabeça rolando no chão, você pode criar intimidade com a topografia do seu crânio, sentindo o chão enquanto você rola a cabeça para um lado, para o outro. E vai até onde for bem confortável, sem precisar forçar. E aí observa nesse movimento, quando você resolve parar para mudar de direção, percebe o que te faz parar. Se é uma resistência que você sente no pescoço, no ombro, atrás da cabeça. Onde que você sente que o movimento não continua fluido, né? E aí você muda de direção, mas percebe o que acontece quando você para e muda para rolar para o outro lado. Uh, Isso. Muito bom. E quando quiser, pausa o movimento da sua cabeça. Você está deitado de costas no chão. Pode deixar as pernas esticadas por enquanto. Isso. Aí você vai deixar. Aí você pode então agora flexionar suas pernas, dobrar os joelhos. Pode ser uma perna primeiro, depois a outra, e apoiar os dois pés no chão. Aí você vai deixar uma largura entre os pés, uma largura entre os joelhos, mais ou menos a largura do quadril, ou até um pouquinho mais. Sente o que é confortável para você. Isso. E aí você vai deixar os seus braços bem próximos de você, com a palma das mãos voltadas para o chão, bem próximos do seu tronco, com a palma das mãos voltadas para o chão. E se você tiver com algum relógio de pulso, é melhor você tirar. E aí eu vou te convidar bem devagar, faz um movimento pequeno, você vai começar a deslizar a sua mão direita no chão um pouquinho, lá em direção ao teu pé e volta. Faz devagar esse movimento. Então você desliza a mão direita no chão em direção ao pé e volta. Bem pequenininho, vai e volta. E percebe, né, que esse movimento, alguma coisa acontece no seu ombro. E aí você pode fazer esse movimento levando a atenção para o teu ombro direito. Você leva o teu ombro direito lá para baixo de você, em direção ao teu quadril. E aí o teu braço é empurrado para baixo. Vai, volta, faz devagar. Faz uma pausa entre um movimento e outro. E aí observa o que acontece com o teu ombro quando você faz esse movimento. Se ele tem uma tendência de se afastar do chão, ou ele se aproxima do chão, o que acontece com o seu ombro direito quando você faz esse movimento?
E aí eu vou te convidar a você, de propósito, convidar o teu ombro a ficar próximo do chão, a tua escápula ficar próxima do chão. Então você vai fazer esse mesmo movimento, deslizar a tua mão um pouquinho para baixo, em direção ao pé e volta, e convida a tua escápula, o teu ombro, ficar próximo do chão. Se você percebe que ele tem uma tendência de se afastar do chão, experimenta como que você pode convidar a tua escápula, esse osso atrás do ombro, teu ombro direito, ficar próximo do chão. O movimento não precisa ser grande, pode ser bem pequenininho. O importante é você sentir o movimento. Isso. E aí, quando você faz isso, percebe o que acontece com a sua cabeça. Se quando o seu ombro vai lá em direção ao quadril, com a escápula, né, ele próximo do chão, se ele dá uma puxadinha lá na sua cabeça, se a sua cabeça é convidada a acompanhar o teu ombro. Percebe se você está fazendo alguma resistência para não deixar a cabeça acompanhar. E deixa a cabeça de alguma forma acompanhar, como se tivesse uma corda ou um barbante do teu ombro para o teu queixo. Aí o teu ombro se move, teu ombro direito, aí a sua cabeça rola um pouquinho para a direita. E você sente que esse movimento não acontece, tenta fazer de propósito, deixar a sua cabeça acompanhar esse movimento do teu ombro. A cabeça rola um pouquinho para a direita, junto com o movimento. O ombro desliza um pouquinho, aí sua cabeça rola um pouquinho. O queixo acompanha o movimento ali do seu ombro. Vai e volta. Percebe como é que isso faz sentido para você? Isso. A próxima vez que você voltar, começa a levar agora o teu ombro na outra direção. Lá em direção à tua orelha, bem pequenininho. Vai e volta. Mantendo o teu ombro próximo do chão, a tua escápula próxima do chão. Isso. E percebe se esse movimento, quando você leva para cima, o que dá vontade de fazer na sua cabeça, se a sua cabeça tende a se mover para algum lado, rolar para algum lado. E aí você começa fazendo as duas direções. Uma hora você leva o teu ombro para baixo de você, que é lá em direção aos teus pés, depois para cima de você, que é em direção à tua cabeça. Faz devagar e faz esse movimento convidando a tua escápula, o teu ombro, ficar próximo do chão. Isso. Aí quando o teu ombro se afasta, deixa a tua cabeça acompanhar, rolar um pouquinho para a direita, como se o braço puxasse um pouquinho a tua cabeça. Vai, volta. E aí percebe, quando você faz esse movimento com o braço direito, acontece alguma coisa lá no braço esquerdo, no ombro esquerdo? Tem alguma tendência de movimento lá do outro lado? Alguma relação? Isso. E quando quiser, faz uma pausa desse movimento. Se quiser, pode esticar as pernas. Isso. Percebe nesse momento de pausa se você sente algum eco, algum rastro dessa tua investigação que você fez agora há pouco. Se você sente o teu ombro direito diferente, atrás do ombro, o contato com o chão está diferente, ou talvez você está sentindo diferente do lado esquerdo, mesmo que você tenha movido o ombro direito. Então aqui a gente vai se conectando com esse sistema vivo, né? Esse corpo vivo que está em atividade
se renovando. E quando a gente leva atenção para a sensação, para isso a gente ativa essas atualizações. E você acompanhar, sentindo. O que está diferente agora? E aí, de novo, flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Deixa os braços próximos de você, com a palma das mãos voltadas para o chão. E experimenta agora fazer o movimento com a mão esquerda, deslizar um pouquinho a tua mão esquerda no chão, em direção ao teu pé esquerdo. Vai devagar, volta. Não precisa forçar, pode ser bem pequeno o movimento. E aí se aproveita da experiência do movimento para sentir o que que acontece. Como é que você sente o teu ombro esquerdo quando você faz esse movimento? É diferente do direito? É mais fácil? É mais fluido? É menos? É mais desafiador? Como que é fazer esse movimento com o braço esquerdo? E aí observa o seu ombro esquerdo. Ele tem uma tendência de se afastar do chão, de se aproximar do chão quando você faz esse movimento. Quando você leva, desliza lá a tua mão, percebe que você pode fazer esse movimento a partir do teu ombro esquerdo. Você convida o ombro esquerdo ir lá em direção ao teu quadril e ele empurra o teu braço e a tua mão desliza. E aí, quando você fizer esse movimento, eu te convido a fazer deixando o ombro esquerdo próximo do chão. Convida o ombro manter próximo do chão, a tua escápula próxima do chão. Se você sente que tem uma tendência do ombro se afastar do chão, investiga como é que você pode convidar o ombro a ficar mais próximo do chão, quando você desliza um pouquinho lá a mão em direção ao pé e volta. E aí percebe o que acontece na sua cabeça. Tem um convite para a cabeça participar. Como é que está a sua respiração? Percebe se a tua respiração está curta, ou talvez você nem está sentindo a respiração. Como é que você pode deixar a respiração fluir? Sente o ar entrando, saindo nas narinas. Você pode mover, fazer o movimento, deixando a respiração fluida. E deixa a tua cabeça acompanhar esse movimento do ombro, do braço. Deixa a cabeça rolar um pouquinho para a esquerda, como se tivesse um barbante lá no seu ombro esquerdo conectado com o seu queixo. O ombro vai junto, a cabeça rola um pouquinho, volta. Isso. E quando quiser, faz uma pausa. Quiser esticar as pernas. Isso, percebe como é que se atualiza a tua experiência, contato das costas com o chão, atrás dos ombros, se tem algo diferente ou não. Perceber que está igual, que não tem nada diferente, também é uma percepção. Você está em contato, reconhecendo como é que você está. E agora eu te convido a deixar só a perna esquerda, flexiona a perna esquerda e apoia o pé esquerdo no chão e mantenha a perna direita esticada, longa. Isso. E aí você vai agora, com a ajuda do teu pé esquerdo, convidar o seu quadril a rolar um pouquinho para a direita. Pode pressionar o chão com o pé
convidando o seu quadril rolar para a sua direita. Você vai rolar o quadril para a direita. Então, para a direita é o lado da perna que está esticada, né? Você vai rolar o quadril não para a esquerda, para a direita. Você pressiona. Isso. Vai para a direita e volta. Aproveita desse apoio do pé. E aí percebe se a sua perna está inclinando para a direita. Isso. Se a tua perna estiver inclinando muito para a direita, experimenta fazer esse movimento mantendo a perna com o joelho mais apontado para o teto, sem deixar ela inclinar tanto. Investiga como que é fazer isso. O quadril rola para a direita, mas o seu joelho não inclina tanto para a direita. Seu joelho esquerdo, ele fica mais apontado para o teto. Experimenta fazer assim. Isso, vai, volta. E aí percebe quando você rola o quadril para a direita, a sua coluna, né, sua lombar vai pesar mais direita. Talvez você vai sentir nas suas costelas, lá atrás, nas costas, pesando mais para sua direita. Isso. Percebe se a sua perna esquerda, quer dizer, se a sua perna direita cria resistência para esse movimento. Você pode deixar a sua perna direita rolar também quando você faz esse movimento. E aí, enquanto você faz esse movimento, vai, volta, faz devagar, deixa o movimento acabar para começar o próximo, deixa o quadril voltar. Você vai observar o que acontece lá no teu ombro esquerdo. Você vai rolar para a direita e percebe se em algum momento você sente que tem um puxar lá no seu ombro esquerdo, ele tende a se afastar do chão ou não. E aí eu vou te convidar, você de propósito, quando estiver fazendo esse movimento, você vai manter a tua escápula esquerda, o teu ombro esquerdo mais próximo do chão. Então você vai rolando, aí você sente, se tiver um puxar para o teu ombro esquerdo acompanhar o movimento, aí você de propósito deixa o ombro próximo do chão. Aí você vai convidar as suas costelas deslizarem em relação à tua escápula. A tua escápula fica próximo do chão e as tuas costelas rolam para a direita e volta. Percebe? Faz devagar para poder sentir, distinguir ali que você pode deixar a tua escápula ficar mais próxima do chão, as costelas deslizarem, uma massagem que você faz ali na escápula, atrás do ombro esquerdo. Vai e volta. E aí uma coisa que você pode experimentar para ajudar a tua escápula a ficar no chão, a tua escápula esquerda, enquanto você rola para a direita, você pode rolar a tua cabeça para a esquerda. Deixar o peso da sua cabeça te ajudar ali a escápula ficar mais próxima do chão. Não deixa a cabeça rolar para a esquerda junto desse movimento. Então, rolar a cabeça para a esquerda, né? Sua orelha esquerda se aproxima do chão, seu nariz começa a apontar um pouquinho para a esquerda. Deixa a cabeça rolar um pouquinho para a esquerda. E percebe o peso da cabeça te ajudando ali. A escápula esquerda ficar no chão e a costela deslizar. Ah, sensação gostosa deslizar. Como é que tá aí para você? Isso. E pode fazer uma pausa, se quiser esticar a perna esquerda. Percebe como é que você sente teu ombro esquerdo, teu ombro direito. E aí, de novo, pode flexionar tua perna esquerda, apoiar o teu pé esquerdo no chão. Mesma perna que estava agora flexionada.
Você vai manter os seus braços próximos do seu tronco, com a palma das mãos voltadas para o chão. E volta a fazer esse movimento de ajudar com o pé esquerdo, pressionar o chão e convidar o seu quadril, rolar para a direita. Vai, volta. Aí você continua com essa intenção de manter o teu ombro esquerdo, a tua escápula próxima do chão. E aí você vai acrescentar um movimento. Enquanto você rola o quadril para a direita, você vai deslizar a tua mão esquerda lá pelo chão, lá em direção ao teu pé. Vai e volta. Isso, e deixa a cabeça acompanhar a tua mão, deixa a cabeça rolar para a esquerda, teu queixo acompanhar o teu ombro. Então você rola o quadril para a direita e convida a tua. Você desliza a mão esquerda lá em direção ao pé, vai e volta. Sua cabeça rola um pouco. E aí você pode começar a investigar, além de rolar a cabeça, você pode deixar ela deslizar no chão para a esquerda um pouquinho. Você deixa ela deslizar um pouco para a esquerda, sua orelha esquerda se aproxima lá do ombro, como se fosse criando uma forma de banana na sua coluna, uma curvatura para a esquerda. Uhum. Vai e volta. Sua mão desliza em direção ao pé. Isso aí percebe se tem tensão no rosto, se tem tensão na boca, que você não precisa, que você pode soltar. Percebe sua respiração. Você pode experimentar fazer esse movimento quando você estiver soltando o ar. Se não for soltar o ar, você leva a mão em direção ao pé. Isso. Percebe se você está criando resistência na barriga, no abdômen. Você pode soltar enquanto você faz esse movimento. Isso. Muito bom. Quando quiser, faz uma pausa. Pode esticar a perna. E percebe se você sente algo diferente atrás dos ombros, atrás do ombro esquerdo, sensação do braço, como é que o braço repousa no chão, nas costas. E o mais importante dessa prática que faz as reorganizações é a percepção do movimento, essa conexão com a sensação do movimento. Muito mais do que o movimento em si. Por isso que é uma prática de consciência pelo movimento e não uma prática de movimento pelo movimento. Você usa do movimento para distinguir as sensações, criar intimidade. E aí pode flexionar a perna direita, apoiar o pé direito no chão, deixar a perna esquerda esticada. Deixa os braços próximos de você, do seu tronco. Experimenta agora pressionar o pé direito no chão, convidar o seu quadril rolar para a esquerda. Vai, volta, faz devagar. Primeiro percebe como é que você faz esse movimento com a sua perna, seu joelho inclina lá para a esquerda. E aí eu convido você a investigar como fazer esse movimento mantendo o joelho mais apontado para o teto, sem inclinar tanto a perna. Percebe? O que que muda quando você faz isso ali no quadril, na virilha?
Então a virilha começa a ter uma tendência de abrir um pouquinho quando você mantém a perna sem inclinar. E aí começa a reconhecer esse movimento, né? Você rola o quadril para a esquerda, aí a lombar, a coluna, as costelas rolam para a esquerda, vai pesando mais lá para a esquerda. Talvez você sente esse movimento chegando lá no seu pescoço, na sua cabeça. E aí observa o que que acontece com o seu ombro direito. Se em algum momento o seu ombro direito acompanha esse movimento das suas costelas e vai junto, aí ele se afasta do chão. Percebe se o seu ombro direito vai junto com as suas costelas. E aí eu te convido a fazer, de propósito, convidar o seu ombro direito a ficar no chão. Você rola para a esquerda e convida o seu ombro direito a ficar próximo do chão, a sua escápula ficar próximo do chão. Você vai criar uma diferenciação entre as costelas e a escápula. Deixar suas costelas deslizarem sobre a sua escápula, que fica para trás e as suas costelas rolam lá para a esquerda. E sente esse movimento acontecendo ali. Ah, percebe tua respiração. E você pode deixar sua cabeça rolar para a sua direita, para deixar o peso da cabeça te ajudar nessa intenção de manter o ombro, a escápula direita próximo do chão. Você rola a cabeça para a direita, ao mesmo tempo que você rola o quadril para a esquerda, as costelas para a esquerda. Esse convite de manter a escápula próxima do chão para poder as costelas deslizarem em relação à escápula. Isso, deixa a sua perna esquerda te ajudar, deixa ela rolar um pouquinho. Isso. Quando quiser, faz uma pausa, estica a perna. Isso. E aí, de novo, pode flexionar tua perna direita, apoiar o pé direito no chão, a mesma perna. Deixa os seus braços próximos de você, com a palma das mãos voltadas para o chão. E volta a fazer esse movimento, pressionando o chão com o pé direito, deixando o teu quadril rolar para a esquerda. Vai e volta, mantendo o joelho, a perna, o joelho mais apontado para o teto. E convida lá o teu ombro direito ficar próximo do chão, tua escápula. E quando você quiser, começa, junto desse movimento de rolar para a esquerda, começa a deslizar a tua mão direita pelo chão lá em direção ao teu pé. Isso, vai e volta. Percebe essa possibilidade, né, do seu ombro deslizar por trás ali das suas costelas, da sua escápula, para sua mão ir lá em direção ao teu pé e voltar. E quando você faz esse movimento com o braço, convida o ombro a ficar mais próximo do chão, a tua escápula. Faz o tanto que for confortável para você. Pode ser pequeno. Isso aí, deixa a sua cabeça acompanhar esse movimento do braço, rolando a cabeça para a direita. Isso. À medida que você rola o quadril para a esquerda, o braço direito vai lá em direção ao pé e deixa a cabeça rolar. E aí você pode, às vezes, até deixar a tua cabeça deslizar no chão para a direita também. Cabeça deslizar no chão para a direita. Você vai criando uma curvatura no seu tronco, na sua coluna e para a direita. Criando uma forma de uma banana para a direita, na sua coluna. Deixando a cabeça deslizar, o ombro se move, né? Lá em direção ao quadril. Como é que você pode fazer esse movimento simples, suave,
sem forçar, sendo gentil com você. Faz uma pausa entre um movimento e outro. Ixi. Percebe o que que acontece aí no seu peito, nas suas costelas, quando você faz esse movimento? Se você sente que o seu peito se expande lá para o lado esquerdo e do lado direito ele se contrai, ele, né, ele se expande, se molda expandindo para a esquerda, suas costelas, e do lado direito elas se aproximam, se contraem. Isso. Quando quiser, pausa, pode esticar a perna. Ixi. Percebe o contato no chão agora, atrás dos ombros, das costas, sensação dos seus braços. E aí você pode flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. Você vai entrelaçar os dedos das mãos. E se for confortável para você, você vai levar o dorso das mãos entrelaçadas, apoiadas no chão, um pouco acima da cabeça. Se não for confortável essa posição, você pode apoiar as mãos aí na sua testa. Se for confortável, apoia o dorso das mãos aí no chão, um pouco acima da cabeça. E nessa posição, começa agora a rolar o teu quadril para cima em direção à tua cabeça e rolar o quadril para baixo em direção aos pés. Quando você rola o quadril para cima, a sua lombar, né, se aproxima do chão. Quando você rola o quadril para baixo, a sua lombar se afasta um pouco do chão, arqueia um pouquinho. Isso, faz devagar esse movimento do quadril. Rola o quadril para cima e para baixo. Faz devagar, faz o tanto que for confortável. E percebe quando você rola o quadril para cima, como é que esse movimento chega lá atrás dos ombros, nas suas escápulas. É como se você convidasse, né, suas costelas, sua coluna, empurrando um pouquinho lá para cima, e ela se move um pouquinho em relação às suas escápulas, que ficam lá mais fixas no chão, né, nessa posição dos braços. E aí percebe a volta, quando você volta, né, e rola o quadril em direção aos pés. Às vezes você convida as costelas a se afastarem um pouquinho, talvez você sente que dá uma esticadinha, uma alongadinha ali atrás dos ombros. Mas percebe esse movimento que acontece das suas costelas em relação às suas escápulas. Vai e volta. Quando você rola para cima em direção à cabeça, você pode até, se quiser, pressionar um pouquinho o chão com os pés e até afastar um pouquinho o quadril do chão, uma continuidade, né, desse movimento, deixando esse peso, essa força chegar lá perto das escápulas, deixar suas costelas, né, rolarem um pouquinho por cima das suas escápulas. Isso. E aí experimenta fazer um movimento agora bem pequenininho e mais rápido, como um empurrar no chão com os pés, de ir e voltar, um bem rapidinho, como se fosse convidar um movimento meio de uma gelatina, bem rapidinho, tchá, 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 bem pequenininho, leve. Você vai convidando um impulso, fazendo um balancinho com seus pés ali no seu quadril, deixando esse movimento chegar lá em cima.
Tchac, 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 tchac. Isso. E quando quiser, faz uma pausa, desfaz o cruzamento dos dedos, volta os braços para suas laterais. Se quiser esticar as pernas, percebe o que que vai mudando aí no seu contato com o chão. Isso. E aí pode flexionar a tua perna esquerda, apoiar o pé esquerdo no chão. Experimenta aquele movimento, deixa os seus braços próximos do seu tronco, a palma das mãos voltadas para o chão. Experimenta aquele movimento de rolar o quadril para a direita, empurrando o teu pé, mantendo o joelho mais apontado para o teto. E aí você desliza ao mesmo tempo a tua mão esquerda no chão, lá em direção ao teu pé. Vai e volta. E aí deixa a sua cabeça acompanhar, deixa a sua cabeça deslizar no chão. Percebe as tuas costelas se expandindo do lado direito, se contraindo do lado esquerdo. Como é que é fazer esse movimento agora? Isso. A próxima vez que você voltar, faz uma pausa e aí apoia o pé direito no chão também. Os dois pés estão apoiados no chão. Agora. E aí experimenta agora o mesmo movimento. Você vai usar o pé esquerdo, pressionar o chão, rolar o quadril para a direita e deixar a tua mão esquerda aproximar lá do teu pé esquerdo. Vai e volta. Isso. Aí deixa a sua cabeça deslizar no chão e começa a convidar você fazer com a sua coluna, com o seu tronco, essa curva lateral, esse formato de banana para a sua esquerda. Vai. Só para a esquerda e volta. E aí, a próxima vez que você fizer essa forma de banana para a esquerda, essa curvatura, né, com a cabeça, com a coluna, aí você fica lá nessa curvatura para a esquerda. E nessa posição lá, nessa curvatura para a esquerda, você vai levar o teu tornozelo direito no joelho esquerdo. Isso. O tornozelo, o pé, né, o calcanhar no joelho, não é cruzar isso, não é cruzado coxa com coxa. E aí, bem devagar, começa a convidar suas pernas inclinarem agora para a esquerda, em direção ao chão. Vai devagar e vai sentindo o peso das suas pernas aí nas suas costas. Sentindo o peso. Então, o tornozelo direito está lá no joelho esquerdo. O tornozelo direito está lá no joelho esquerdo. Quase como se fosse cruzar a perna, né?
Isso, o calcanhar tá lá no joelho, apoiado no joelho. E aí você com as pernas assim, começa a inclinar lá para a esquerda e volta. Faz devagar, vai o tanto que é confortável. E deixa o peso das pernas cedendo, vai cedendo, deixando. Percebe se tem alguma restrição, alguma resistência. Deixando pesar lá na escápula esquerda e o ombro direito, deixa ele mais próximo do chão. Se você percebe que o teu ombro direito se afasta do chão quando você faz esse movimento, convida a tua escápula direita a ficar próxima do chão. Isso. E quando quiser, pausa, descruza as pernas. Isso. E com os dois pés apoiados no chão, mais uma vez. Agora você vai, com o pé direito, pressionar o chão, convidar o seu quadril rolar para a esquerda e volta. E você, ao mesmo tempo, deixa os braços próximos de você, a palma das mãos voltadas para o chão. Convida a tua mão direita e lá em direção ao teu pé direito. Quando você rola o quadril para a esquerda. Isso. Isso. E deixa a tua cabeça rolar para a direita, até deslizar um pouco para a direita. A tua mão direita desliza no chão em direção ao pé. O teu ombro, né, acompanha, a tua cabeça acompanha. E você vai fazendo esse tipo de uma curvatura para a direita, né? Esse formato de banana para a direita, deixando a sua cabeça deslizar no chão, suas costelas se aproximam do lado direito. E uma próxima vez que você fizer esse movimento para a direita, essa curvatura para a direita, fica nessa curvatura, e aí você vai levar o tornozelo esquerdo no joelho direito e deixar suas pernas para a direita, inclinarem para a direita e volta. Isso. E vai sentindo esse peso chegando lá nas suas costelas do lado direito, na sua escápula direita. Se pudesse pesar, vai cedendo, né? Sentindo se tem resistência. E percebe o que acontece com o teu ombro esquerdo, se ele afasta do chão quando você faz esse movimento. E você convida o ombro esquerdo a ficar, a escápula esquerda a ficar mais próxima do chão. Isso. Ixi. E faz uma pausa, descruza as pernas, estica as pernas. Irei. Percebe esse contato das costas com o chão. E de novo pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão. Hum, Agora é uma parte gostosa da prática. Quer dizer, toda ela é gostosa, mas é uma parte especial. Ixi. Primeira coisa, experimenta rolar o teu quadril para um lado, depois para o outro, tentando manter os joelhos mais apontados para o teto, sem deixar as pernas inclinarem tanto para os lados.
Investiga como é que é fazer isso. Rolar o quadril para um lado, para o outro. Afastar, né, um lado do quadril, depois afastar o outro lado do quadril. Leva as mãos no seu peito, nas suas costelas, e só reconhecem quando você rola o quadril para um lado, para o outro. Como é que elas acompanham, né, o movimento. Quando você rola o quadril, você já está rolando a coluna, o sacro, a lombar. Aí a coluna rola, as costelas acompanham. Segue. Quando você rola para a direita, as costelas vão para a direita. Quando você rola para a esquerda, as costelas vão para a esquerda. Isso. E abaixa os braços. Deixa suas mãos próximas de você, com a palma das mãos voltadas para o chão. E aí você vai fazer bem pequeno, algo que você já experimentou hoje, só que você vai fazer intercalado, um lado, depois o outro. Você vai rolar o quadril para a esquerda e, ao mesmo tempo, levar a tua mão direita em direção ao pé direito, deslizar. Aí, quando você rola o teu quadril para a direita, você desliza a tua mão esquerda em direção ao teu pé esquerdo. Mas tenta manter as pernas, os joelhos mais apontados para o teto, sem inclinar tanto as pernas. Isso. Quando você faz isso, percebe o que acontece ali nos seus ombros, nas suas escápulas. E tenta, né? Convida os seus ombros, as suas escápulas ficarem próximas do chão. Se elas têm uma tendência de se afastar, deixa ficar próximo do chão. Isso, e deixa o quadril rolar, né? O quadril rola, um lado do quadril se afasta do chão. Deixa o quadril rolar. O lado que se afasta do chão é o lado que a mão está deslizando lá em direção ao pé. E aí imagina, será que com esse movimento você pode ir aproximando a sua mão lá do seu pé, o seu quadril do seu pé? Você aproxima a mão direita do pé, aí fica lá. Aí depois aproxima a esquerda, como se fosse caminhando com a sua escápula. Experimenta, vai de um lado, aí fica, aí vai do outro, aí você vai aproximando o seu quadril dos seus pés. Você vai rolando. Isso, cada vez que você aproxima a mão do pé, aí a mão fica lá, ela não volta. Aí a outra se aproxima e assim as mãos vão se aproximando dos pés. E você vai deixando o quadril, ele vai rolando e vai se aproximando lá dos seus pés. Aí você deixa seu tronco, né? E sua escápula vai caminhando em direção aos pés. Isso, aí você pode experimentar se aproximar dos pés, afastar. Quando quiser, pausa, estica as pernas. Isso. E uma última vez, flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Deixa um espaço entre os pés, os joelhos, mais ou menos a largura do quadril. E volta a fazer esse movimento de rolar o quadril e aproximar a mão do lado do quadril que está afastando do chão lá do pé.
Vai devagar, vai e volta. Percebe que a mão pode deslizar um pouquinho em direção ao pé. Deixa a cabeça acompanhar, né? Percebe se está criando resistência no pescoço. Deixa a cabeça acompanhar. Isso. E agora, talvez você pode, se tiver os pés muito afastados do quadril, experimentar aproximar mais os pés do quadril um pouco, um tanto que for confortável para você. Experimenta afastar o quadril do chão um pouco, afastar o quadril do chão, levantar o quadril do chão e fazendo essa aproximação da mão de um lado e do esse mesmo movimento. Você faz de um lado, a mão se aproxima do pé, aí depois a outra se aproxima. Mas agora pode deixar o quadril se afastar do chão, né? Levantar o quadril do chão. Não só rolar o quadril de um lado para o outro. Deixa o quadril no ar. É deixar o quadril no ar que eu estou querendo dizer. Isso, e vai fazendo esse movimento. Vai caminhando lá em direção aos pés, com os seus braços, com a sua escápula. Deixa a cabeça acompanhar, né? Caminhando com a sua escápula. Bom, quando quiser, pausa, estica as pernas, abaixa o quadril. Ixi. E percebe como é que você sente as costas agora, atrás dos ombros. Como é que você sente seus braços. Tá diferente lá do início da prática. Como é que tá diferente, se tiver diferente? Tá mais largo? Tá mais pesado? Tá mais presente? Às vezes é o chão que mudou, às vezes o chão ficou mais macio. E aí experimenta rolar a tua cabeça para a direita, para a esquerda. Nem você fez lá no início. É que é rolar a cabeça. Vai até onde for bem confortável. Percebe se está diferente a experiência de rolar a cabeça. É isso. Muito bom. E aí pausa. E quando quiser, aí você pode fazer um caminho para deitar de lado, sentar, ficar em pé. Vai no seu tempo. Nesse, nesse percurso para ficar em pé, né? Segue cultivando a tua atenção na tua experiência do movimento, das tuas sensações, sentindo tua respiração. Ixi. Isso. Quem chegou na posição de pé, fica um pouquinho, dá um tempo, deixa os braços pesados, se quiser fechar os olhos, para ir se atualizando tudo que você moveu com a tua atenção, com a tua percepção, essas atualizações, reorganizações internas. E aí fica em pé, se sente na vertical e percebe como é que você sente o contato dos seus pés com o chão. Tá diferente? Como é que você se sente? Como é que você sente seus ombros? Lá no início, eu convidei você a sentir a distância, né, do ombro para a orelha, de um lado, do outro. Como é que é agora?
que você sente essa distância do teu ombro direito para a orelha direita, do ombro esquerdo para a orelha esquerda? E você experimenta caminhar um pouquinho no seu espaço. Muito bom. A gente vai fazer o nosso um intervalo de alguns minutos. É importante esse intervalo para você deixar aí reverberar tudo que moveu. Se quiser, né, aproveitar também, ver o que você está precisando, tomar uma água. A gente vai ficar uns minutos nesse intervalo. Quem quiser, depois, a gente vai fazer um momento aqui de partilha das experiências para a gente poder se ouvir, que é uma, que é uma experiência muito legal, poder trazer para as palavras as sensações, percepções, ouvir do outro. Mas a gente vai ter um tempinho aí de intervalo, tá? Então essa é a nossa primeira prática da nossa jornada, aliviando os ombros e o pescoço, que a gente vai seguir aí em junho. E aí, quem quiser seguir junto, né, eu vou mandar mais tarde lá no grupo o link, né, para você se inscrever. Aproveita esse tempinho agora. Até daqui a pouco.